Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Africano e o Poeta, de Narcisa Amália. A composição poética de Nebulosas que virou modinha e foi redescoberta recentemente pelas universidades. E esse episódio é um oferecimento da editora Literalux. No final a gente volta a falar mais sobre eles também. Boa leitura. O Africano e o Poeta, de Narcisa Amália, ao Dr. Celso de Magalhães. Les esclaves, est-ce qu'ils ont de Dieu? Est-ce qu'ils ont de fils? Ou qui n'ont point d'ailleurs? Lamartine. Os escravos, eles têm deuses? Têm eles filhos que não têm filhos? Lamartine. No canto tristonho de pobre cativo, que eleva o furtivo da lua ao clarão, na lágrima ardente que escalda-me o rosto de imenso desgosto, silente expressão. Quem pensa? O poeta, que os carmes sentidos conserta os gemidos de seu coração. Deixei bem criança meu pátrio valado, meu ninho embalado, da Líbia no ardor. Mas esta saudade, que em túmido anseio, lacera-me o seio, sucado de dor. Quem sente? O poeta, que o Elísio descerra, que vive na terra de místico amor. Roubaram-me feros, a febre dos braços, em rígidos laços, suquei vasto mal. Mas este queixume do triste mendigo, sem pai, sem abrigo, quem quer escutar? Quem quer? O poeta, que os térreos mistérios aos pástios sidéreos deseja elevar. Mais tarde, entre as brenhas, reguei 1000 searas, com as bagas amaras do pranto revel. Das matas caíram 100 troncos, 1000 galhos. Mas esses trabalhos do braço novel, quem vê? O poeta, que expira em arpejos aos lúgubres beijos da fome cruel. Depois, o castigo, cruento, maldito, caiu no proscrito que o Simon crestou. Coberto de chagas, sem lar, sem amigos, só tendo inimigos, quem há como eu sou? Quem há? O poeta, que a chama divina, que o orbe ilumina, na fronte encerrou. Meu Deus, ao precito sem crenças na vida, sem pátria querida, só resta tombar. Mas, quem uma prece na campa do escravo, que outrora foi bravo, triste há de rezar? Quem há de? O poeta, que a lousa obscura, com lágrima pura, vai sempre orvalhar. E esse foi O Africano e o Poeta, de Narcisa Amália. Uma composição da escritora novecentista brasileira Narcisa Amália e está na 3ª parte do livro Nebulosas, de 1872. Esse é o livro de poesias dela e você vai ouvir erroneamente por aí que é o único livro dela. Mas não é verdade. Teve algo póstumo? Não, teve algo do ano seguinte que ficou totalmente no esquecimento, que é um conto que em 2026 vai entrar na leitura de ouvido. Inclusive, é um conto dos primórdios da literatura fantástica brasileira. Lucas, eu já estou com o livro aqui, se chama Nelúmbia. Nelúmbia é um conto de 1873, portanto um ano depois
de Nebulosas, né, que é o seu livro com 44 poesias. E a gente, então, hoje inteirou a 4ª poesia. A gente já fez a produção de Nebulosas com 3 poemas selecionados. Sim. E hoje, então, com o Africano e o Poeta, mais uma composição, restam 40. Dá ainda para explorar bastante a autora no podcast, né? Mas é um projeto que trouxe à luz de novo esse livro. Observa como começa de uma forma diferenciada. Antes da gente fazer a análise de O Africano e o Poeta, então agora você já sabe que ela tem mais essa produção. Começa assim, ó, o capítulo 1. Ligeiro sopro de oeste, hálito suave de um gênio adormecido no espaço aos doces cantares das virgens do céu. Parece uma poesia, né? Mas é um conto, só que é um conto de um amor praticamente impossível e conturbado. É um conto fantástico e é inspirado em culturas orientais. Interessante. Eu fiquei bem curiosa realmente por esse conto e eu não o li completo ainda, só comecei a ler porque eu recém descobri agora, entrando nos labirintos, né, do leitura de ouvido. E vai ser bem legal a gente trazer essa composição aqui. É isso aí, a Narcisa Malha que a gente trouxe uma vez, né? Isso. Além dessa que você já comentou, então fica a dica para você procurar depois de ouvir esse episódio. Ela que consideram como uma das primeiras jornalistas também, né? Exatamente, bem legal você lembrar disso, porque e foi depois de várias questões pessoais, apesar de ela ser ainda bem nova, né, ali que ela se destaca como jornalista, mas ela casa pela primeira vez muito adolescente, se não me engano, ela tá com 12, 13 anos. Ainda eles não é difícil saber corretamente, né, mas eu também vi algo que era bem cedo, 14 anos, coisa assim. 14 anos. Ela se casou com um artista ambulante, logo depois o casamento não dá certo, aí passa um tempo, ela se casa já com 20 e tantos anos, se casa com um padeiro. A gente contou muito legal essa história, porque o Dom Pedro II, o imperador, frequentava a padaria. E ele falava que queria provar do pão espiritual da Narcisa Malha, né? Ele era meio que fã dela, né? Assim, queria... Essa historinha tá muito bem explorada no primeiro episódio, que inclusive, Lucas, eu tava olhando nos nossos índices do YouTube, é um dos vídeos mais ouvidos, assim, comentados nos últimos tempos, em função dele estar sendo ressuscitado pelas universidades aí, nebulosas, né? Quando eu falo isso, eu tô dizendo que, por exemplo, o vestibular da FUVEST, que é um dos maiores, se não o maior do país, cobra nebulosas. E O Africano e o Poeta é um dos mais importantes para você saber desse livro. Porque, assim, ele está na 3ª parte, mas nesse livro como um todo, ela exalta muito a natureza, a pátria, traz lembranças da infância e traz também homenagens. Eu vejo essa poesia de hoje como uma espécie de homenagem, sim, porque ela enaltece o poeta. E vamos traçar uma linha assim: o poeta, flechinha poesia, flechinha alma, flechinha humanização. Por quê? Note que ela terminou a poesia com a única possibilidade, diante de um escravo tombando em terra, né, morrendo, digamos assim, é a oração do poeta. Seria a única pessoa capaz de orar pelo escravizado, né? Então, só que para além disso, ela vai colocando tudo que a elevação da alma do poeta é capaz de perceber diante do horror da escravidão, né? Então, nesse extremo, né, na extremidade do sofrimento africano, nessa modinha tão rápida, deixa eu explicar por que eu tô chamando de modinha também, porque a gente teve essa poesia sendo transformada em modinha por João Gomes de Araújo. Então, se você procurar no YouTube, por exemplo, você vai encontrar uma ou duas interpretações, é bem raro também, porque é uma obra recém-descoberta, de pessoas reproduzindo a modinha. Eu achei a partitura, olha aqui que bonito, Lucas. Né, a partitura de que notas tem que fazer para fazer a leitura conforme a composição do João de Araújo. Vai ir para os nossos apoiadores? Sim, né? Vai para os nossos apoiadores. Então é bem legal, né? Porque tem as estrofes todas, mas antes das estrofes, a primeira tá aberta aqui na partitura, né? Então é algo muito bonito mesmo de ser contemplado, porque a própria modinha já é bem antiga aqui, né? A gente percebe que tem um estilo antigo no papel, né, Lucas? Escaneado, assim. É bem bonito. E daí tem um verso dela. Primeiro eu vou falar da epígrafe, que é um dos pontos destacados, né? Ali no verso de Lamartine,
se os escravos têm deuses ou se têm filhos e filhos dos filhos, né? A gente tem abordado esse assunto, né, da dificuldade de um escravizado ter o seu filho, manter o seu filho nas últimas semanas. Então esse vem só para dar o nó final, né? Essa fala aqui porque a gente também está encerrando, né, o mês da literatura antirracista com esse episódio. Uhum. E nessa epígrafe é como se fosse um questionamento, que na verdade, o verso de Lamartine, mas como jornalista, ela trabalhou muito como tradutora, porque o francês foi uma língua que a Narcisa Malha aprendeu muito cedo, né? Então ela traduziu vários autores franceses, e por isso também você vai ver tanto em Nebulosas várias epígrafes em francês, né? Como essa do Lamartine, que a gente fez primeiro no francês, daí eu optei por traduzir, não está traduzido no livro, mas eu achei melhor traduzir para já escutar e entender do que está falando, né? Verdade. Então, assim, ela questiona como se fosse possível a eles ter um Deus diante de tantos karmas, como se fosse possível a eles ter filhos, já que eles, quando criança, foram arrancados da Líbia. Aí eu vou abrir um parêntese bem preocupante, Lucas. 2017, saiu uma notícia a nível mundial de que migrantes da Líbia estavam sendo escravizados na tentativa de ir para a Europa. Até coloco aqui essa notícia porque o Conselho da União Africana, a Costa do Marfim, decidiu repatriar quase 200 migrantes que estavam retidos num centro de detenção no oeste da Líbia, e esses jovens eram vendidos para trabalho forçado, sabe? Eram comprados na Europa. Isso, Lucas, em 2017, há menos de 10 anos atrás. Então, quando essa notícia sai, ela horroriza as autoridades. E ela começa assim: jovens africanos na rota migratória para a Europa, vendidos em leilões como escravos, surrados, sequestrados em troca de resgate. E isso ainda acontece na Líbia. Então foi realmente bem absurdo. Não vai ser nada difícil você encontrar essa notícia se quiser se aprofundar, até para fazer o link, porque ela cita a Líbia no verso. Em um dos versos, ela fala que na Líbia, eles vinham da Líbia, onde lá eles eram livres. E daí eu lembro que o Luiz Gama falou que a Luísa Mahinha, a mãe dele, também veio da Líbia, onde lá ela era rainha, né? Só que o que espanta muito, apesar dos dois autores brasileiros citarem a Líbia nas suas poesias, né, e relativamente contemporâneos, que a gente está falando do século XIX, a Líbia não era assim, que é o norte da África, não era um lugar comum que vinha escravizados para o Brasil. Ele ia para outros territórios, mais para o lado oriental mesmo, o pessoal do norte da África. Né? Mas eles citam a Líbia, então quer dizer que vinha também da Líbia, porque se eles, que eram intelectuais da época, citam nas suas poesias, recorrente tanto em Luiz Gama quanto em Narcisa Malha, é porque é verdadeiro, né? Sim. Inclusive ela, que trabalhava como jornalista, e ele, que trabalhava na área de direito, como rábula, né? Como advogado. Então a gente pode pensar em tudo isso. Eu acho que a Narcisa Malha nem sonharia que o sofrimento africano poderia se estender por tanto tempo, né? Até o século XXI, já que lá no 19 ela manifestou em Nebulosas o seu compromisso social em defesa da abolição da escravatura, como tantos outros autores que a gente vem trazendo aqui, né? Sim, com certeza. E por isso que a gente joga essa importância, porque é algo da história recente, né? Da história mundial recente. Porque tem gente que vem com o argumento, todo mundo foi escravizado, né? Assim, até mesmo branco, pobre, mas essa escravidão por conta da cor da pele tá numa história muito recente e que hoje ainda a gente sente impacto, né? O preto sente impacto hoje na sociedade dessa escravidão, né, recente. Então, por isso que é importante o feriado, né, que aconteceu aí algumas semanas atrás. Que tanta gente critica ainda, e por não isso que é importante entender. Isso, por isso que é importante também a gente relembrar, porque é algo que ainda tá acontecendo, né? Você citou aí na matéria, e que se não tá acontecendo tão diretamente assim, também acontece de forma indireta, né? Ou até consequente disso, a pessoa acaba já nascendo sem oportunidade, né? Por causa da cor da pele, simplesmente, né? Então, daí a luta fica ainda mais difícil. Por isso a gente traz, né? Aqui no podcast. Bem interessante você falar. E o Machado de Assis também admirava muito ela, Lucas. Ela falava que ela tinha a pena delicada e fina.
a dona Narcisa Amália. Ele chamava assim a moça, né? Moça, vou dizer, porque ela começou muito jovem a despontar no universo das letras. Mas eu me impressionei que ela morreu bem velhinha pra época, né? 74 anos, se eu não me engano, 70 e tantos anos. Ela viveu até 1924, há um século e um ano atrás. Sim, tá certo que ali ela fala que ela morreu cega e paralítica, mas eu também pensei, nossa, mas viver tudo isso naquela época era viver muito. Muito, nossa, é quase centenário hoje, né? Se a gente trazer a um século atrás. Se for atualizar, igual a gente atualiza dinheiro, né? Os dias de hoje, ia ser bem discrepante. Recontextualizar, com certeza. E só para fechar, os nossos apoiadores vão receber bastante, assim, da atuação dela profissional, como jornalista, sabe? Também tá indo esse material e os links para que possam ter acesso a esses textos tão diferenciados que a gente localizou aí e que vai trazer para você em breve. Então, a gente já trouxe o homônimo, que é Nebulosas mesmo, e outros 2 poemas. Por ocasião, ele foi o 4º episódio do Bicentenário da Independência, que a gente fez em 2022. Então, se for lá no nosso catálogo Linha do Tempo, em 2022 a gente fez um setembro inteiro de Bicentenário, e Narcisa Amália foi o 4º episódio ali, o 4º fim de semana de setembro. Isso aí, tudo isso vai para os nossos apoiadores, mas antes de falar deles, vamos falar da Literalux, a editora Literalux. Isso, primeiro dizer que eu tô muito feliz que eu lancei os primeiros Serenas, a Literalux me enviou, o livro tá lindo. Sim, foi mandar no correio hoje, não vou falar que dia que é hoje, pra você não saber qual a data que a gente tá gravando. Mas você enviou, só posso dizer pra todos os lugares que o livro já foi, Lucas. Sim. Nossa, foi pra Ilha da Madeira, em Portugal, foi pra Quito, no Equador, fora do Brasil, nesses 2 lugares. Aí, no Brasil, foi vou começar mais próximo, para Paranavaí, aqui no Paraná, daí foi para Itapoá, em Santa Catarina, foi para Brasília, Distrito Federal, João Pessoa, na Paraíba, São Paulo. Nossa, eu tô muito feliz que eu distribuí, já pulverizei os Serenas. Isso, e o livro da Dayana é da editora Literalux também, né? Tá muito bonito. Por isso que a gente tá trazendo eles como parceiros aqui. E se você tem um original, né, que você gostaria de publicar, a Literalux tem um recado pra você. Isso mesmo, é só você, assim como eu, gente. Nossa, é muito legal o contato com a Literalux. Você tem um texto pronto, seja conto, poesia, romance, enfim, escreve pra Literalux. O Lucas vai falar o endereço daqui a pouco. Quem sabe, já no próximo ano, o seu livro não faça parte do catálogo da editora. Então, assim, tem 13 anos de experiência, sempre gosta de descobrir novas vozes, dá palco para essas vozes, então aproveita para conhecer o catálogo da Literalux. Inclusive agora, nesses dias, né, agora de novembro ainda, tá cheio de histórias com desconto, inclusive quem participa de clube de leitura pode comprar com descontos lá, acho que é 30% de desconto, para adquirir para os membros do clube, assim, em quantidade, né, e faz o catálogo da Literalux fazer parte das suas próximas leituras, vai valer demais a pena, porque quem sabe o seu próximo xodó literário, o seu livro de cabeceira vai sair de lá, porque esses episódios que a gente está trazendo, falando da editora, é com muito amor no coração mesmo, porque eu tenho assim já uma relação de 3, 4 anos com a Literalux que só me traz alegria, Lucas. Isso. Então quem sabe você como escritor também possa ter, né? O Lucas, então, vai dizer para qual e-mail você tem que escrever mandando seu original. Fora que é uma editora premiada, né? Já ganharam vários prêmios, inclusive o prêmio Jabuti, que é um dos mais importantes da literatura da América Latina, né? O Jabuti pega a América Latina toda. É o Brasil, na verdade. Brasil? Isso, Brasil. E para você mandar o seu original, é só entrar em contato pelo e-mail literaluxeditora@gmail.com. Litera é com 2 T's, tá? Literalux. Mas, qualquer dúvida, o e-mail tá aí na descrição do episódio. E também vai estar ali na descrição como você pode adquirir o livro da Dayana, que é o Serenas, novo livro dela, que se você quiser já ir direto, né, pelo e-mail leituradeouvido@gmail.com, então só manda um recado falando que você quer o livro
que a gente pega o seu endereço e tudo mais e te envia. É o preço de R$50 e para todo o território nacional, pelo módico vai a R$8,55. Então, a R$58,55 você recebe o livro. Isso, ótimo. E a gente tá com o apoiador novo aqui do podcast. Dois apoiadores novos. Então a gente vai mandar um abraço especial para Franciele Vieira e para o Márcio Oliveira Salgues de Vasconcelos. Ambos vão receber as recompensas, vão entrar no Clube Leitura de Ouvido, né, que acontece mensalmente. Vão receber o estudo aprofundado toda semana aqui dos episódios do podcast e também vão entrar nos nossos créditos finais aqui dos nossos apoiadores, que são eles: Adriano Sanic Padilha, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancli Lima, Ana Carolina Vieira Ferreira Araújo, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Antony Cruz, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Benck, Felipe Cronato, Flávia Meira Marques, Flávio Pereira Ribeiro, Franciele Vieira, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, João Ildeu de Araújo, Jorge Machado, Juliana Dúlios, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Márcio Oliveira Salgues de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocárnia, Olivia Veronese, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Silbusca Valente, Harmana Fraziachitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sabrina Malgarins, Sandra Cavalcante, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma, William Lima e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí a todos os apoiadores do Leitura de Ouvido. 55, Lucas. Isso, para você ser um apoiador também é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Lembrando que para você receber todas as recompensas, inclusive entrar no Clube Leitura de Ouvido, o apoio mensal, né, tem que ser de R$20 ou mais, né? Se você não conseguir os R$20 e apoiar menos que isso, você só não vai entrar no Clube do Leitura. Mas esse eu acredito que é uma das recompensas mais legais, né? O Clube de Leitura aqui do podcast. Então, já pensa em R$20 que daí você entra no clube. E já dizer que já foi anunciado para os membros, eu enviei já o conteúdo que é A Pequena Vendedora de Fósforos, de Hans Christian Andersen. Agende-se, é 11 de dezembro, dá tempo ainda de você entrar no clube para participar deste encontro, que é o último do ano de 2025, vai ser muito emocionante. Isso, conto temático aí, que a gente já fez aqui no podcast, então a Dai ela manda já mandou, né, inclusive para os nossos apoiadores o material, para eles irem se familiarizando, já irem gerando as suas próprias opiniões, para daí chegar lá no dia do clube, eles também discutirem aqui com você, né? Tá fazendo o clube na maioria das vezes, mas eu vou tentar participar de alguns aí em breve também. E quero dizer que tem gente entrando só por causa desse episódio aí do Hans Christian Andersen. E você também pode... muito comovente. Dá tempo ainda, se você entrar aí no... Repite mais uma vez, apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Dá tempo de você entrar nesse próximo encontro aí. 11 de dezembro. Isso aí. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.